Olá, povo! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal Voa Talks do YouTube. Boa de você na sua agenda, Talks de conversas. Nós começamos a jornada de 2026 cuidando das mamães. Então a gente teve aqui o primeiro episódio, o episódio número 45 do podcast Você na sua agenda, falando sobre maternidade real com a psicóloga Maria Cruz. E dando continuidade ao cuidado com as mamães, hoje estou recebendo minha colega de profissão, professora Desirê Repsold, que vai compartilhar um pouquinho da grande experiência que ela já tem em prescrição de exercícios para gestantes. E aí, Desirê, dando continuidade à nossa... A gente tem um ritual aqui, que a primeira pergunta é para conhecer a convidada. Então, quem é a Desirê Repsold? Boa tarde, eu sou mãe, né, de dois, e por conta disso, né, eu resolvi me especializar na parte de treinamento físico na gestação. Na minha gestação, eu continuar treinando, porque eu já era uma profissional da área, né, e tinha pouco conhecimento quanto ao assunto, né, na graduação a gente não trabalha tanto, não vê tanto, assim, específico. E aí eu resolvi me especializar, comecei a estudar sobre. E hoje em dia é uma das minhas maiores paixões trabalhar com as minhas gestantes, né? E no pós-parto também, porque a gente sabe que é uma jornada bem longa aí para entender as demandas aí com a chegada dos filhos, né? Quer dizer que os culpados de você ser hoje especialista em exercício físico para gestante é a duplinha que você tem em casa. Pode ter certeza que sim, que se não fosse eles, eu acho que eu também não teria ido para esse lado da especialização, não. E antes, você experimentou alguma outra coisa na educação física, alguma outra área Não, acaba que eu sempre trabalhei na parte de personal, mas personal? personal para mulheres, mas Perfeito. não tão específico, nicho específico, né? Sempre Tá. com a parte de estética, bem-estar físico, mental, com o trabalho do exercício. Sempre é muito importante para todos, Com né? Não certeza. só com as gestantes em si. Mas hoje você é especialista em cuidar das mamães. Exatamente. É muito importante, assim, né? Porque acaba que as pessoas não dão devida importância à orientação correta devida, né, à prescrição do exercício na gestação. Alguns nem fazem devido à falta de informação, né, porque acham que não pode, e outros não levam tão a sério e fazem de qualquer jeito, ou com um profissional que às vezes só está acostumado a prescrever treino estética, né, que é totalmente diferente, né, apesar da gente ver certas prescrições mais ou menos a mesma coisa, aparentemente, né, na sala de musculação, no treino da gestante, mas existe todo um estudo de biomecânica, de fisiologia, de todas as alterações hormonais e biomecânicas que existem na gestação, né, que é importante a gente estudar para entender as reais necessidades da gestação. E vai muito além de só jogar peso para cima. Excelente, Desirê, por isso que você está aqui, por conta desse compromisso que você tem com as mamães, né? Você aprendeu enquanto você tem lugar de fala, como tem a Maria Cruz também, que foi a primeira convidada aqui, quando ela falou de maternidade, ela tem 4 filhos, então além de psicóloga, especialista no assunto, ela tem esse lugar de fala que você tem também. Então, Desirê, olha só, uma das coisas mais comuns nesse processo é a pergunta número 1, que eu acho que você deve receber várias vezes. Eu posso treinar enquanto eu estiver grávida? Não só pode, como deve, né? O exercício físico, né, ele é para todos, né? Isso vai muito além da gestação, né? E acaba que na gestação, o nosso corpo, ele, na verdade, a gente deveria estar atento a preparar o nosso corpo para gestar. Mas nem sempre isso funciona, né? Nem sempre é dessa forma. Às vezes a mulher, ela vai só se atentar a se cuidar depois que descobre a gestação. Mas o correto é que a gente estivesse atento desde a pré-concepção, para a gente já estar deixando o nosso corpo o mais saudável possível para poder atender todas as demandas da gestação, que são bastantes, né? Então, assim, ainda é muito falado, ainda é muito questionado, ainda se tem muita dúvida quanto a poder ou não treinar na gestação, mas
não deveria ser uma questão, deveria estar prescrito por todos, né? Perfeito. Por todos os acompanhamentos de obstetras, deveriam já vir na prescrição, além de todo o acompanhamento do pré-natal, de exame, de vitaminas e tudo mais, a prescrição de exercício, né? A gente estava conversando aqui, até porque nós temos uma amiga em comum, que é a enfermeira obstétrica Daniele Nascimento, e eu costumo. A gente estava comentando aqui que a grávida, né, a mulher, quando fica grávida, ela vira um ponto de interrogação que anda, porque são tantas questões, são tantas emoções novas, são tantas dúvidas que ela tem sobre o que pode fazer ou não pode, que uma coisa muito comum nesse momento, né, é o medo de fazer atividade física. Medo de machucar o neném, medo de se machucar, de não se sentir bem fazendo. De onde vem esse medo e como é que você tem conseguido lidar com isso e quebrar essas objeções das suas clientes? Esse medo vem de uma vida, né? Lá atrás, sim, era orientado repouso na gestação, e ainda assim, sem levar em conta que o repouso poderia vir a ser até só de um exercício específico, porque nenhuma mulher ela repousa, né? Uma mulher que é dona de casa, ela lava, ela passa, ela varre, ela, enfim, ela tem Perfeito. 1001 atividades. Então, Verdade. assim, às vezes até hoje em dia já é contraditório você colocar essa mulher em repouso do exercício, que às vezes faz tão bem para ela no mental e, consequentemente, no físico também, que é tão importante, né? Pelas questões, as adaptações metabólicas ali durante a gestação, mas bota ela em repouso do exercício e nas atividades diárias dela ela continua normalmente. Então, assim, acaba que isso vem muito lá de trás, mas graças a Deus, de pouco a pouco, a gente vem conseguindo trazer informação, né? Informação, porque é o que a gente tem de mais importante. Buscar uma equipe de pré-natal, um obstetra, psicólogo, fisioterapeuta, profissional de educação física, pessoas que estejam capacitadas a te atender, entender realmente esse período aí que é tão maravilhoso, mas também de tantas mudanças, né? Então, assim, para a mulher que tem medo, que tem insegurança, que não sabe se deve ou não, o que eu oriento é tentar estar perto de profissionais próximos que estejam atualizados a quanto a essa atividade, né, em ser uma gestante ativa e suas importâncias, né? Desirê, outra coisa que a gente conversou aqui nos bastidores foi assim, o desafio de trabalhar com exercício físico para gestante é porque assim, não é uma gestação diferente em cada mulher, né? Cada mulher é uma história diferente, vai ser uma gestação diferente. Não, como você, por exemplo, já tem dois, você já identificou que a mesma mulher tem gestações diferentes. Como é que você consegue gerar a segurança, né, para essa mulher e qual o papel da parceria professora médica para gerar essa segurança, essa confiança maior da mulher poder treinar? Então, acho que na verdade, a partir do momento que você resolve se especializar e atender um grupo tão importante, né? Assim, um grupo tão especial, que não deixa de ser gestantes, são um grupo de risco, né? Perfeito. Então, assim, você tem que estar o tempo todo ali atualizado, né? Porque a medicina se atualiza o tempo todo, e é importante, sim, você se colocar como um profissional de acompanhamento do pré-natal. Você, a partir do momento que você atende gestante, você não se coloca só como um personal trainer, porque você tem que estar realmente ali com um fisioterapeuta, com um médico, porque às vezes é um ultrassom que sai, que deu alguma questão, o correto é que você esteja em contato realmente com o obstetra, com o fisioterapeuta, porque às vezes a sua aluna tem uma queixa de alguma dor, algum desconforto, que você tem que estar trabalhando alguma coisa ali junto com o fisioterapeuta. Então, assim, é importante você, a partir do momento que você estuda, que você tá ciente do que você está fazendo, das necessidades dessa gestante, você esteja em contato direto realmente com a equipe de pré-natal para poder tentar dar uma melhor de qualidade para essa gestante, né? E segurança para ela. Perfeito. Lá em 1900, em Ângelo Menino, quando eu fiz a Faculdade de Educação Física,
havia, assim, existe, a gente tem até hoje uma divisão didática de prescrição de treino, os 3 trimestres, né? Primeiro, segundo e terceiro trimestre, levando em consideração os 9 meses de gestação. E o primeiro trimestre era contraindicado o exercício físico. Mas, graças a Papai do Céu e à E a evolução da medicina. ciência, a gente hoje não tem mais esse problema, né? Esse veto, vamos dizer assim. Como é que é hoje isso? Como é que é? Ela pode começar desde o primeiro trimestre? Quais são os cuidados que a mulher, por exemplo, vamos imaginar aqui uma mulher que nunca treinou, nunca fez atividade física, descobriu que está grávida e falou, e ela leu que, se eu fizer atividade física, a minha recuperação no pós-parto vai ser mais rápida. Aí ela se empolga, viu você no Instagram, te ligou, pelo amor de Deus, vamos começar agora. Isso é possível? Com certeza. Na verdade, a gestação, ela é uma janela, uma oportunidade muito grande para essa mulher que às vezes é sedentária, ela ter esse feeling de, não, agora eu preciso começar a me cuidar por conta do meu bebê, né? Muitas mães acabam tendo essa brecha ali, tendo essa oportunidade de ter esse olhar atento para o exercício, sabendo dos benefícios, que às vezes procrastinou uma vida inteira como sedentário, mas agora fala assim, não, agora não sou só eu, porque realmente a partir do momento que a gente passa a gestar, não é só a gente mais, a gente está fazendo pelo nosso bebê. Então, é possível sim, já caiu por terra isso, a medicina já atualizou nossos parâmetros de orientação quanto ao exercício, pontua a importância do exercício no primeiro trimestre. Claro que existem casos e casos que a gente precisa avaliar, né? Bem Porque lembrado, cada bem lembrado. gestante é única, cada gestação é única, não só só gestante, né? Cada gestante é uma. Então, assim, a gente precisa avaliar. E caso essa mulher que era sedentária queira começar o exercício físico, desde o primeiro trimestre, não existe problema nenhum. A gente, como profissional da área, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar essa mulher em um processo de adaptação desde o treinamento inicial, né? De base, como um trabalho de musculação, ou um pilates, ou atividade que ela queira fazer, um processo de progressão, de adaptação, para assim ela começar a fazer os exercícios e seguir a vida ativa aí durante todo o restante da gestação. E quando essa mulher, a gente falou, vou continuar no exemplo, né? Sedentária desde que nasceu, fugia até da educação física escolar, engravidou e falou: agora eu tenho que fazer atividade física. Aí ela começa a fazer atividade física com você, passou pela médica, estava tudo ok, ela é saudável, bebê saudável e começou a treinar com você. E aí ela começa a querer resultado estético no meio desse processo. Como é que você lida, como é que se lida com isso? Isso é uma questão bem grande, assim, né? Porque algumas ainda demoram a virar essa chave, né? Assim, ainda estão muito apegadas quanto a essa questão estética, né? Mas num processo gradual ali da gestação, ela vai vendo que isso não é, né? Deus vai plantando uma sementinha no nosso coração que isso não é o mais importante. A gente está ali pelo exercício, claro, e a estética, né? A parte da saúde mental importa muito, né? Porque essa mulher quer se cuidar, quer se sentir bem, só que não é só isso, né? Então, assim, não existe porquê também a gente fazer um treino. Tem muitas pessoas que acham que ajustar treino para gestante é só treinar leve. E não é bem assim, né? Às vezes você coloca uma mulher que era super treinada, treinava super bem, você pega e coloca na mão de um profissional que não entende as demandas da gestação, você coloca essa mulher em destreinamento, porque você simplesmente com medo, porque você não sabe o que você está fazendo, você não quer que ela trabalhe com carga, então, não, vamos treinar leve então que vai dar tudo certo até o final da gestação. E aí, às vezes, essa mulher acaba não tendo respostas metabólicas, né? Porque você botou em destreinamento. E aí, às vezes, o corpo sente um pouquinho até mais na parte estética, vamos pensar assim. Porque aí você não consegue ter um bom controle de ganho de peso, né? Então, essa mulher acaba sentindo um pouco mais. E, assim, quais são os principais benefícios? Eu sei que são vários, né? Fisiologicamente, emocionalmente e tal, mas quais são os principais benefícios do exercício físico para a gestante durante esse período da gestação? Então, a gente traz o exercício físico, a gente, né,
trazem, né, a COG, que é a referência. O exercício físico está diretamente ligado a controle de diabetes gestacional, controle de pré-eclâmpsia, controle de ganho de peso, controle de ansiedade, de depressão, então, inclusive de parto prematuro, né? Que muitas pessoas acham que tem que tirar o exercício com essa questão aí, colocando que como isso se fosse fosse o exercício fosse gerar um parto prematuro, sendo que Isso. não. Sendo que todas essas doenças metabólicas em relação à diabetes, à pressão alta, né? Tudo isso que pode desencadear a vir ter um parto prematuro. Só que o exercício ele vem como prevenção para você não ter essas doenças metabólicas, né? E vem como tratamento, porque acaba que, infelizmente, às vezes, quando uma gestante é diagnosticada de diabetes gestacional durante a gestação, o tratamento nada mais é do que exercício e atividade física, exercício e alimentação balanceada. Então, assim, às vezes uma gestante, às vezes, que nem fazia nada, acaba começando a fazer, assim, na gestação mesmo, porque deu de cara com o exame que apontou uma diabetes gestacional. Então, assim, são inúmeros benefícios. E sem contar a questão da saúde mental também, né? Porque coloca a mulher ali na questão hormonal, importa muito, a gente sabe o bem-estar pós-exercício que a gente tem, né, pelos hormônios produzidos durante o exercício, né, de ocitocina e tudo mais. Então, são inúmeros. Difícil a gente pontuar. O que é mais importante, né? Exatamente. E, assim, uma das preocupações, né, tanto dos profissionais da área da medicina, quanto das próprias mães, para ficar com medo de treinar ou não, principalmente se nunca treinou, é fazer mal para o bebê. E quais são os benefícios, então, do exercício físico para o bebê? O bebê, a gente tem que ter em mente que tudo que a gente faz durante o processo de gestação, ele está diretamente ligado com a evolução, o crescimento do nosso bebê. Então, tudo que a gente proporciona para o nosso corpo, os hábitos, saudáveis ou não, a gente está levando geneticamente isso para o nosso bebê. Então, quando a mulher, ela é uma mulher que ela é ativa, né, que ela tem hábitos saudáveis, que se alimenta bem, tem um bom controle de sono, ela está contribuindo para o metabolismo futuro do bebê dela. Porque, né, a gente está o tempo todo gerando, levando nutrientes, levando toda a questão metabólica que a gente produz no nosso corpo, para o corpo do nosso bebê, e isso acaba influenciando não só na vida intrauterina, né? Intrauterina enquanto está aqui dentro, mas depois, lá na frente, isso, os estudos já trazem que influencia no metabolismo dessa criança e do indivíduo adulto, o que a mãe faz desde a gestação, né? Perfeito. E, Desirê, agora falando um pouquinho da sua vivência lá na sala de musculação ou na sala de ginástica, nos lugares que você atua dando aula para as suas gestantes, quais são os sinais que o corpo da gestante te dá ali durante o treino que indicam que, de repente, determinada intensidade está um pouquinho mais alta ou está aquém do que ela pode fazer? O que você costuma prestar atenção? O que você orienta as suas alunas, né, a prestarem atenção nelas mesmas? O que ela pode falar para você? Poxa, aumentei a frequência cardíaca ou estou com uma sudorese mais intensa. Qual é a orientação que elas devem ter durante o treino? Então, essa questão da intensidade no treino uma pergunta bem frequente, né? As pessoas nunca sabem, mas tá aí, eu posso treinar em qual intensidade, preocupado mesmo até em estar gerando algum desconforto para o bebê, como a gente já falou, Perfeito. né? Já caiu por terra essa questão da gente avaliar a frequência cardíaca da gestante, né? Que é de 140 bpm no ar, que é a intensidade máxima do treino da gestante, né? Porque, na verdade, o volume sanguíneo da gestante ele já é aumentado. Então, consequentemente, nossa frequência cardíaca em repouso ela vai estar aumentada, né? Então, a partir do momento que você coloca essa mulher para poder ser gestante para fazer um exercício, a frequência cardíaca vai subir mesmo, né? E aí, como que a gente normalmente avalia, né? Ela pode se avaliar, ou se você tiver um profissional, vai te ajudar nesse processo. De avaliar, a gente avalia muito, a gente fala pelo talk test,
que é onde a mulher Talk tem test. talk test. É o teste da fala. Isso, teste Tá. da fala. Que é para saber se durante o exercício que essa mulher essa gestante está fazendo, se você chegar do lado dessa gestante e você perguntar alguma coisa para ela, se ela tem a capacidade de te responder, né? Não ficar Ou se ela não vai ofegante. estar ofegante, não vai estar faltando lá, ou vai estar interrompendo aquela frase ali, porque vai estar desconfortável. E aí sim, quando a gente vai fazer, né, está treinando ali e você vai fazer uma pergunta, ela está fazendo com uma carga ok, porque não há problema nenhum também, a gente está treinando numa intensidade moderada, levemente vigorosa. E aí, se ela te responde tranquilo uma frase, a intensidade está bem ajustada. E aí você me perguntou quando, né, fazer os ajustes em relação a ter passado um pouco. E aí, quando passa, é que realmente, às vezes, ela não consegue te responder, ela vai precisar pausar para te responder aquela pergunta, né? Perfeito. Aí, o correto é o quê, gente? Parar, beber uma água, esperar a frequência cardíaca dar uma baixada para poder seguir com os exercícios, Isso né? tanto serve com exercício de força quanto A atividade aeróbica cardiovascular. também, com certeza. E estar sempre atento, né, em questão de gestão de água, nos dias de calor, sempre é importante também a gente estar atento, porque a gestante tende a ficar mais prostrada, a pressão baixar, aí, né, e questão de, às vezes, ela não tinha o costume de se alimentar antes de treinar, mas agora o ideal é que ela se alimente, para poder não ter uma queda de glicemia, né, durante esse treino. Então, são essas questões de hidratação, questão de alimentação, que são importantes a gente estar avaliando antes de iniciar esse treino. Uau, Desirê, nossa, quanta coisa boa que você está deixando, quanta informação de valor para gestante. Você fez um comentário aí do antes, né, do pré-treino. Quando a gente está atendendo, por exemplo, um diabético, é comum você fazer uma avaliação da glicemia antes de começar o treino. Se você está atendendo um hipertenso, você verifica a pressão arterial dele antes de começar o treino. Existe alguma medida dessa com relação à gestante? Sim, o correto é que a gente tenha, né, um acompanhamento, por isso que eu falo da importância de você estar com alguém, né, que esteja capacitado a isso. Quando você começa a atender uma gestante que já tem uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia, o ideal é que a gente vá avaliar essa pressão antes do treino. Caso ela venha, né, a ter algum desconforto durante o treino, a gente pausa, faz essa medição novamente para poder ver se está gerando algum desconforto ali. E isso vale em relação também à questão da glicose, né? Algumas com diabetes gestacional, na maioria das vezes a glicose em si, elas já estão acostumadinhas porque tem todo um protocolo que tem que fazer, tem a hora certa e tudo mais. Mas a questão da pressão é importante a gente estar avaliando sim antes de iniciar o treino. Né, Esse protocolo que você comentou aí vem da médica, da no caso. médica, isso, Perfeito, com perfeito. certeza, Tá né? certo. Diante do exame lá positando, acaba que tem todo um protocolo, porque alguns gestantes precisam, apesar da prescrição do exercício, da alimentação balanceada, né? Vir como tratamento da diabetes, algumas gestantes ainda assim precisam fazer uso da insulina, então já vem uma prescrição da médica, mas a gente como profissional pode se resguardar, porque às vezes aluno não esqueceu e tudo mais, então assim, é importante que a gente tenha esse acompanhamento também de perto, né? Certo. E aí, tudo correu bem, 9 meses de treino, nasceu no tempo certo, tem o povo mais aceleradinho, que gosta de nascer antes, ou alguns até passam das 40 semanas, né? Sim. Nasceu, vem outras demandas, as emoções aumentam. Como é que é? Aí você atende também as mulheres no pós-parto, não é isso? Sim. Como é que ficam esses cuidados com a mulher no pós-parto? No treino, assim, no caso. eu costumo dizer que até durante a gestação é importante que a gente treine para a gente dar conta das demandas no pós-parto, né? Certo. Porque não é só no mental, né? O físico também importa, porque né, a gente passa por aquele período conturbado de privação de sono e muitas mudanças hormonais no nosso corpo. Então, assim, o nosso físico existe demanda de colo, de peito. E às vezes quando você tem mais de um, principalmente, você tem que estar colo para um e dois. Então, assim, você pensa num corpo forte e saudável para você dar conta das demandas, né? E como a gente já falou, acaba que a gestação, às vezes, é uma oportunidade para essa mulher que às vezes não treinava começar a se cuidar. Eu sempre oriento, porque é difícil
manter o exercício de pós-parto imediato. Na maioria das vezes, quem consegue, sei lá, com 15, 20 dias, um mês, dependendo da via de parto, né? São aquelas que realmente sempre gostaram muito, que fazem falta, assim, né? Que normalmente já faziam até antes Isso, que assim, que normalmente o exercício físico faz parte da rotina, que é o que as pessoas cada vez mais, num todo, deveriam colocar como parte, né? Igual a gente bebe água todo dia, escova o dente todo dia, cada um deveria encontrar sua modalidade para poder se exercitar. Excelente orientação. Quando a gente já introduz esse hábito na gestação, que o bebê está dentro da barriga, que ainda são, apesar de todos os desconfortos da gestação, né, em relação a enjoo, dor, sono, enfim, você já introduz esse hábito, é mais fácil de você manter do que você iniciar naquele período tão conturbado ali. E o exercício, mais uma vez, vem com um papel assim importantíssimo para a saúde mental dessa mulher, porque a gente sabe fisiologicamente os benefícios em relação à questão hormonal do exercício, né? Então, por mais que às vezes você pegue uma mulher privada de sono, amamentando, com os hormônios todo o corpo todo voltado ali para cuidar daquele bebezinho, você coloca ela num períodozinho ali de 30 minutinhos, 40 minutos de treino, de autocuidado ali, de ter aquele momentinho para ela. E assim, não tem nada melhor. Eu estou sempre em contato com as minhas alunas do pós-parto, né? A gente continua meio que como rede de apoio até a hora que a gente consegue retornar com essa mulher para o treino, né? Ah, peraí, que isso aí ficou perfeito. É isso que eu ia te perguntar. Primeiro, você fala duas coisas que eu queria que você reforçasse aqui com a gente. Você tocou no ponto do via de parto. Dependendo da via de parto, essa volta aos treinos, ela vai demorar mais um pouquinho, né? Sim, como é que é vai isso? depender. Normalmente, uma via de parto normal, em torno de 15 a 20 dias. Depende da orientação da sua médica, depende, né, de como vai ser a questão de períneo, se a mulher às vezes teve laceração ou não, teve alguma complicação ali pós-parto imediato. Se não, normalmente com 10, 15 dias a obstetra já libera. E no caso de parto cesárea, demora um pouco mais por conta da cirurgia, tem que esperar a cicatrização, e normalmente é em torno de 40 dias aí que as obstetras pedem, né? E aí, você já teve muita cliente que doida para voltar. Ah, é? Doida. E não teve nenhuma que desiste, falou, ih, olha, você me pegou de jeito na gestação, mas eu tô indo a embora. gente acaba, às vezes, elas até querendo voltar logo. No primeiro mês elas até conseguem, mas depois elas acabam abandonando o barco um pouco, porque o negócio vai... A demanda do neném, né? Aumenta e a privação de sono começa a bater, enfim. E aí não consegue conciliar. Às vezes também, infelizmente, a gente ainda tem uma licença maternidade ainda muito curta, né? Para as mulheres que trabalham fora. E, enfim, aí depois consegue, às vezes, manter até a licença maternidade. E depois que coloca o trabalho, aí é o trabalho, o filho, e acaba a mulher ficando um pouco mais para trás, quanto à questão do exercício. E você usou uma outra expressão aí, que eu acabei de escrever um livro chamado Mercado Bem-Estar, Acolher, Orientar e Acompanhar. E essas três palavrinhas, a inspiração veio do trabalho da Dani e da Bárbara, que você bem. Porque elas fazem isso como fizeram com você, Sim. né? E quando você fala em rede de apoio, você está atendendo a gestante durante, sei lá, 6 meses, 9 meses, se for o caso. Normalmente dura quanto tempo esse trabalho? Desde a pré-conceição. Tem algumas que me procuram, eu tô até acompanhando uma agora que ela já está pretendendo engravidar esse ano, e aí começou a treinar comigo já para ficar. Olha que bacana. Né? Ou desde o positivo mesmo. Que tem gente que do positivo vai saber com 3 meses com já, 3 né? meses, já tarde, que às vezes não estava esperando, não estava se programando, e aí acontece. Mas aí, quando ela nasceu o neném, como é que é eu adorei essa ideia da rede de apoio. Rede de apoio. Você continua conversando, dando... Normalmente, acaba que a gente cria um vínculo com as alunas, né? A gente acompanha aquele período todo ali. É um período delicado, a mulher gosta de atenção. Eu, como mãe, como mulher, também passei por esse período, a gente gosta de atenção. Então, não é só gostar, é precisar realmente. Com certeza. Então, assim, acaba que entra... A gente tem que dar o espaço, mas eu acho que eu conto na palma da mão as mães que... Acho que uma das primeiras pessoas a receber foto do bebê nascendo fui eu. E isso é gostoso, né? Muito assim, gratificante. A gente vê que a gente tem esse retorno do nosso trabalho, porque não deixa de ser, né? E aí, algumas se recolhem um pouco mais, mas vira e mexe, eu tô mandando uma mensagem aí, como é que vocês estão?
tá precisando de alguma coisa, precisar conversar um pouco, e quanto ao exercício, a médica falou o quê? Até para poder motivar elas, sabendo que tá naquele mundinho ali do cansaço, das demandas com os filhos, para poder motivar a querer voltar, né? Não, porque eu imagino isso, né? Com a demanda, até antes de voltar ao trabalho, mas a demanda do filho já, vamos pensar no primeiro, né? Já é muita coisa, e aí ela deve falar, não consigo sair, porque está dormindo pouco, né? Eu até, a Maria Cruz, por exemplo, ela comentou aqui sobre essa história, ela é especialista em sono. Uhum. E quando ela fala em privação de sono, por exemplo, ela aconselha a gestante a seu neném dormiu, vai dormir junto com ele. Mas é quase impossível, né? Toda mãe fala isso, é quase impossível. Porque depende muito do seu trabalho, por exemplo, no seu caso, você trabalha fora e tal, fica mais complicado. Mas ela fala, principalmente no início, que você ainda está em casa, organizando as coisas, ele dormiu, você dorme junto, porque senão vai ficar complicado mesmo. Mas enfim, aí, então essa rede de apoio tem tudo a ver com o que eu acredito do acolher, orientar e acompanhar, que essa rede de apoio já entra na fase do acompanhar. E quanto melhor for essa fase, esse diálogo entre vocês, né, esse suporte que você vai dar para elas, eu acredito que mais rápido elas vão poder voltar ao treino, né? Sim, com certeza. Porque elas se mantêm motivadas, né? Assim, com alguém que é a favor disso e sabe da importância, principalmente não, né? Também nesse pós-parto, né? Em relação à saúde mental. Eu falo, né, experiência própria. O dia que, hoje, por exemplo, mais um compromisso na agenda, o que rolou? Tive que abrir mão do treino hoje, mas tá tudo bem, né? Assim, porque logo eu fui o culpado de você não treinar. A agenda é sempre bem restrita, então você acaba tendo que escolher o que vai fazer no dia. Mas a gente sabe da importância, sim, o dia que às vezes eu não consigo treinar, eu sou outra pessoa em relação ao humor, à disposição. Eu falo que por mais cansado que eu esteja, se eu for conseguir ir na academia um pouquinho, quando eu volto eu estou disposta a dar conta de tudo e todo mundo, com bom humor. Perfeito. Mas às vezes quando não consegue, a gente já fica mais, pelo menos quem gosta e realmente entende a importância ali da questão hormonal para o corpo, né, em relação à saúde mental e bem-estar ali. Se esforça para ir, com certeza. Nossa, Desirê, olha, você sabe que papo bom dura pouco, né? Fluiu de um jeito assim sensacional. Você realmente conhece muito do que você faz. Parabéns pelo seu trabalho. E agora eu queria, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, queria que você deixasse assim uma orientação para aquela mamãe, para aquela gestante, melhor dizendo, que ainda está naquele lugar que a gente comentou aqui do medo, que tem vontade de treinar, mas tem medo porque não sabe se pode, porque tem medo de machucar o neném ou com medo de ter algum problema com ela mesma. Que orientação, que conselho você deixa para ela? O conselho é se aproximar, escolher muito bem a sua equipe perinatal, né, que faz toda a diferença no seu acompanhamento. Porque você escolhendo bem a sua equipe de pré-natal, com certeza seu médico vai te orientar a seguir aí com os exercícios e você vai acabar tendo tranquilidade. E não só quanto ao obstetra, né? Você pega um profissional da área de educação física também especializado no assunto, né? Todos do pré-natal têm que estar falando a mesma língua para poder trazer segurança para vocês. Então, engravidou, primeira coisa que você tem que estar disposta a buscar bons profissionais para poder te acompanhar, para te trazer informação, porque é a falta de informação que gera medo. Então, a partir do momento que você está perto de profissionais que te orientam bem, você vai conseguir seguir em segurança, acalmar seu coração, ter informação e curtir os benefícios do exercício físico na gestação. Nossa, excelente. Então, mamães, gestantes, todo mundo que está nos escutando aqui no canal Voa Talks do YouTube, continuem aqui. Se você não está aqui ainda, inscreva-se no canal Voa Talks do YouTube. Siga lá. Hoje a gente acabou de fazer aqui com a Desirê Repsold, professora de Educação Física, especialista em exercícios para gestantes, nosso episódio número 46. Então tem bastante conteúdo lá para que você possa não só receber orientação, mas também inspiração para praticar o autocuidado consciente. Forte abraço e até o próximo episódio.